Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar um pouco um material bem interessante. Trechos do livro As Tramas do Texto, da Indidori Villasa-Koch. Um clássico, né? Sim. E a ideia central que ele traz é intrigante, né? Como que um texto, seja escrito ou falado, consegue dizer muito mais do que as palavras soltas? Exato. Então, a nossa missão aqui é tentar desvendar alguns desses mecanismos, essas estratégias que criam a coerência e permitem que a gente entenda as coisas. Porque, pelo visto, ler ou ouvir não é só decifrar palavras, né? Parece bem mais complexo. Não de jeito nenhum. A linguística textual, que é a praia da Koch, né? Ela mudou muito essa visão. O texto não é visto mais como um produto pronto, estático. É, na verdade, uma atividade, uma interação. Isso. O sentido não está só lá no texto, esperando para ser achado. Ele é construído nessa troca entre quem produz, quem recebe e, claro, o contexto todo em volta. Supera aquela ideia de código, né? Totalmente. É mais uma dança, sabe? Do que uma simples transmissão. Entendi essa parte da interação. Mas me diz uma coisa. Como que a gente explica quando a gente pega uma coisa no ar? Sabe, algo que não foi dito com todas as letras. Ah, sim. Tipo uma ironia ou uma dica sutil. Isso. Como a mente faz essa mágica? Olha, aí entra um processo mental chave, que a gente chama de inferência. Basicamente, a gente usa o nosso conhecimento de mundo, tudo que a gente sabe sobre pessoas, situações, é como se fosse a nossa enciclopédia pessoal. Uma bagagem, né? Exatamente, uma biblioteca mental, um Google interno, digamos assim. O texto dá as pistas, mas somos nós que conectamos os pontos, preenchendo as lacunas com o que a gente já sabe. E o contexto ajuda nisso. Fundamental. Onde a gente está, com quem está falando, o que aconteceu antes, tudo isso direciona as nossas inferências. É o maestro da coisa toda. Tá, então essa bagagem pessoal é crucial. Mas usar essa enciclopédia de cada um não vira meio que um campo minado para mal entendido? Sei lá, cada um pode inferir uma coisa diferente. É um risco, claro. Existe. Mas o interessante é que, na maioria das vezes, o próprio texto e o contexto que a gente compartilha acabam nos guiando. O texto não deixa a gente totalmente perdido, sabe? Ele tem mecanismos para direcionar a compreensão. Ah, bom. É aí que entram as estratégias que a coach detalha tão bem, como a progressão referencial e a rotulação. Certo. Então o texto meio que dá uma mãozinha. Como é que funcionam essas estratégias na prática? Progressão referencial, rotulação, o que é isso? Imagina assim, você está lendo uma história. Para não se perder em quem é quem fez o quê, o texto usa recursos para retomar personagens, ideias, né? Tipo pronomes. Isso. Pronomes como ele, ela, aquilo, ou então os sinônimos, descrições. Manter esse fio sobre quem ou o que a gente está falando, isso é a progressão referencial. A anáfora é um exemplo bem comum disso. Entendi. E a rotulação? A rotulação é como se fosse um rótulo mesmo, ou um atalho. Uma expressão curta, tipo esse problema, ou a decisão difícil, consegue resumir toda uma parte anterior da conversa ou do texto. Ah, encapsula a ideia. Exato. Ajuda a organizar o fluxo da informação, sabe? Para poder seguir adiante de forma mais eficiente. São como etiquetas que a gente coloca em blocos de sentido. Interessante. Isso me faz pensar que a coerência, então, o fazer sentido do texto, não depende só da gramática certinha, da norma culta. Nem um pouco. Lembro de ver no material uns exemplos de concordância que, bom, na escola diriam que está errado, ou repetição na fala, mas que funcionam, né? Comunicam. Exatamente. Isso que é fascinante. A coerência é, antes de tudo, fazer sentido. Ser inteligível. Ela pode ser semântica, que é a relação lógica entre as ideias, né? Tipo, choveu muito, por isso a rua alagou. Uma coisa causa a outra. Lógico. Mas também pode ser pragmática. Aí tem a ver com a adequação ao contexto, as intenções. Funciona naquela situação. Uma piada, por exemplo, depende totalmente disso, não só das palavras. Entendi. E na fala, que é mais espontânea, a repetição pode ter várias funções. Dar ênfase, foi muito, muito bom, ou indicar que a pessoa está pensando, hesitando, ou até para segurar a vez de falar. A comunicação real é bem mais flexível, né? Com certeza. Então, pensando em quem quer, sei lá, absorver informação mais rápido, de forma eficaz,
Qual seria a grande lição disso tudo que a coach traz? Olha, a lição principal é que entender um texto ou uma fala não é um ato passivo. Não é só receber informação. É um processo ativo, estratégico. Ativo. Isso, para entender bem e até mais rápido, não basta só ler mais depressa. Tem que ler ou ouvir de forma mais inteligente. Quer dizer, mobilizar o conhecimento que a gente tem, prestar atenção nessas pistas do texto, a progressão, a rotulação e fazer as inferências certas para o nosso objetivo ali. É um diálogo mental com o texto. Não uma absorção passiva. De jeito nenhum. Para a gente fechar, então, fica talvez uma reflexão. Da próxima vez que encontrarem um texto, pode ser um artigo, um e-mail, ou mesmo ouvindo uma conversa, tentem reparar não só no que está sendo dito, mas em como esse sentido está sendo costurado. Que pistas estão ali? Que conexões a nossa mente está fazendo quase sem a gente notar para tudo aquilo fazer sentido? Talvez a gente se surpreenda com essas tramas invisíveis do dia a dia.